Muito boa noite a todos vocês, é um prazer novamente estar aqui fazendo o nosso programa Papo Descontraído, neste quarto caderno, que entrará com o assunto a história da China. Espero que vocês gostem. Será em 3 episódios, um quarto caderno com 3 episódios separadamente, um a cada dia. E espero que todos gostem. Aqueles que gostarem, por favor, deem seu like ou seu dislike. Inscrevam-se no canal para impulsioná-lo, para que ele tenha maior dimensão, né? Que ele seja mais visto na internet. Você faz um grande favor. E fique à vontade para compartilhar, para dar o like ou dislike a qualquer momento. Divulguem. E é com muita satisfação que venho falar no dia hoje, 24 de outubro, dia da ONU, Organização das Nações Unidas, em referência a 1945, quando foi fundada com a sua pedra angular, né? Segundo a Carta das Nações Unidas, o objetivo principal é manter a paz e a segurança em todo o mundo, em todo o território mundial. E, infelizmente, o que nós temos visto não é isso. A Organização das Nações Unidas, composta por vários países, não são todos países do mundo. Muitos acho que até sabem disso, alguns não sabem, não se interessam. Mas, enfim, é importante sabermos, porque é do nosso interesse. Tem os países emergentes, tem os principais países mais desenvolvidos, países que têm condições melhores, igual os Estados Unidos, na Europa, Alemanha, França, a própria China, que participam ativamente da ONU. E dão suas opiniões, o que acham, o que não acham, que deve ser mudado, o que deve ser levado, o que deve ser relevante, o que não é relevante, é irrelevante. E isso tudo condiz com a decisão de várias ações sobre as populações de vários países do mundo. Espero que vocês gostem. Esse programa foi preparado com muito carinho por mim, com a intenção principal de esclarecer, orientar, como sempre faço, de informar, e foi feito de coração. Começa aqui mais um programa Papo Descontraído, nesse dia 24 de outubro, no domingo de 2020. Muito bem, estamos de volta. Começa o nosso programa com perguntas e questionamentos para vocês aí de casa. Gostaria de primeiramente elogiar o trabalho de Augusto Nunes, dos Pingos dos Is, um grande jornalista de mão cheia, ao lado do grande Guilherme Fiuza, um mestre também, né, do jornalismo, e Ana Paula Henkel. E eu fico muito satisfeito de que vocês estejam aí fazendo esse trabalho tão bonito, tão maravilhoso, atrás das câmeras aí, nos Pingos dos Is, né? De segunda a sexta, com a apresentação do Vitor, né? Um cara bacana também. Todo medicamento farmacêutico, farmacológico, causa efeitos adversos? Você concorda com isso? Você pensa nisso?
até mesmo medicamentos naturais da farma natural, se usados comitantemente ou continuamente sem prescrição médica, sem consultas, causa alguma reação adversa, indesejada, traz algum malefício? Essa é uma pergunta, é um questionamento que eu faço para você aí do outro lado pensar. Conhecendo a história dos tigres asiáticos, ou chineses, como bem conhecemos. Os primeiros registros da China datam de 1250 a.C., da dinastia Shang. Alguns registros nos anais do bambu, quando era escrito, tudo era escrito no bambu. 296 anos antes de Cristo, descrevem uma dinastia Xia, de 2070 a.C. até 1600 a.C. É um povo que tem uma história milenar, uma história de conquistas, de lutas, de guerras, de brigas territoriais imensas, enormes, terríveis. A China, se você estudar a história dela desde o início desse tempo aqui até hoje, você vai ver que ela começou com um território pequenininho, com vários territórios salteados ali na Ásia, um território mais acima, outro mais ao centro, outro mais ao sul da Ásia, Ásia maior, Ásia menor, e acabou conquistando até chegar nesse território enorme que a China hoje é um dos maiores países do planeta. A sequência de indivíduos que ocupam determinado cargo ou função, posto de poder, seja hereditário ou não, a palavra tem origem no termo grego também. Dinasteia significa poder, senhorio e comando. Os estudiosos entendem que a civilização chinesa surgiu em cidades-estado, ou seja, são cidades independentes, como se fosse o estado de Minas, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro, tem a sua independência estadual. E lá eram cidades-estado. Era quase que um país cada cidade, com a sua independência financeira, de produção e também costumes, né? Cidades totalmente independentes no Vale do Rio Amarelo, né? Por isso que tem essa coisa de quando tem a divergência muito grande, já teve historicamente de Japão, me parece, com China e Coreia ali também, Tailândia. Eles, quando querem xingar a raça chinesa, eles chamam eles de amarelos. Muita gente achava e acha que é amarelo por causa da cor, da coloração da pele dos orientais, não tem nada a ver. Hoje a chamada civilização chinesa é marcada pela imposição de um sistema de escrita comum criada pela dinastia Qin no século III a.C. e juntamente pelo desenvolvimento de uma ideologia, veja bem, ideologia estatal, ou seja, uma ideologia do Estado. O que o Estado pensa é aquilo que todos têm que pensar, baseada no confucionismo. Muitos devem já ter ouvido falar em frases também dele, né, famosas de Confúcio, ou Huxue, traduzido literalmente como Escola dos Eruditos ou Confucionismo, é um sistema filosófico criado por Confúcio. Confúcio era um filósofo chinês muito antigo. O confucionismo é considerado uma filosofia ética social. É a ética social deles, não é a mesma ética imoral, no caso, que a ética moral foi criada por Aristóteles.
a ideologia política, tradição literária de um modo de vida. Isto tudo, é claro, unificado hoje em dia com o comunismo que predomina em toda a China, e que é um regime autoritário também, porque a gente sabe, é um regime totalitário e totalmente imposto. É imposição. Lá só existe um partido, o PCC, Partido Comunista Chinês. Não tem lugar para outro partido questionar e tentar concorrer às eleições, tá, gente? Aí que vem o dado curioso e interessante. Apenas 24% da população chinesa, ou seja, 24% de 1,5 bilhão de pessoas, hoje em dia, é adepta do confucionismo. Ou seja, é uma parcela muito pequena em vista não só do percentual, mas do número de pessoas naquele país. 76% da população não aceitam mais o confucionismo. Confúcio deu caráter moral e funcionários apoiadores do governo. Olha a preocupação de Confúcio. Naquela época, era dar caráter moral aos funcionários apoiadores de governo. Ou seja, é uma das prioridades deles. Isso é a ética e moral chinesa. E seus representantes, hoje em dia, seria, no caso, o Partido Comunista, como eu já disse anteriormente. É importante dizer que, apesar da história da China antiga ter seu lado lúdico, belo, é importante também frisar que sempre foi um povo marcado por muitas guerras e conflitos internos e externos, ou seja, entre os clãs, né, ali que dominavam, e com aqueles que eram territórios próximos a eles. Dominações e dominantes. Um povo que ter cultivado o ódio, pode ter cultivado esse ódio de algum lugar, né? Porque tem uma história tremendamente forte. Só para pontuar a história da China, eu quero registrar as guerras de unificação deste país. Foram uma série de campanhas militares ocorridas no final do século III a.C., entre o estado de Qin e seus rivais. Quer dizer, existia um clã maior, que era o do Qin, com Q e N, e seus rivais Han, Zhao, Yan, Ei e Shu e Qi. E o território chinês estava unificado e foi lançada a campanha de conquistas sobre o sul do rio Yangtze. Nós vamos continuar falando da história deste curioso povo ou raça chinesa para conhecermos melhor e entendermos que eles têm de conquistar essa intenção de sempre estar conquistando, de conquistar o mundo. Isso já foi deixado bem claro por eles economicamente e fisicamente, comprando terrenos e empresas na Argentina, aqui no Brasil mesmo e em outros lugares do mundo. Eu termino o nosso programa aqui com um pensamento interessante. Do que adianta conquistar o mundo inteiro e perder a vida e a eternidade? Até a próxima, se Deus quiser, e o próximo episódio da história do tigre asiático. Muito obrigado e fiquem com Deus.